Bom dia, senhoritas. Bom dia, senhoritos. Estamos em da gravação da aula de hoje. Vamos começar o tema África Atlântica. Nós estamos vendo um grande contexto, né? Nós estamos discutindo aí século XV, XVI. Bom dia. Bom dia, Rô. Dentro desse contexto século XV, XVI, nós vimos aí o processo de centralização político se fortalecendo cada vez mais, esse rei se tornando absoluto. Discutimos os teóricos que legitimam esse poder absoluto, né? O Maquiavel, o Hobbes, o Bossuet e o Baudin. O Bossuet e o Baudin dão legitimidade divina a esse poder absoluto, e o Hobbes e o Maquiavel buscando, principalmente o Hobbes, né? Buscando uma explicação racional da perspectiva de que o mundo é um caos, haver disputa entre os homens, e aí os homens deveriam elaborar um contrato social, onde esse contrato consistia em os homens abrirem mão de suas liberdades para que o rei, de posse dessas liberdades, tomasse todas as decisões necessárias para estabelecimento da ordem. E Maquiavel, né, eu falei para vocês, sobre discussão acadêmica, né, Maquiavel ele queria defender o absolutismo ou ensinar a governar. No nosso entendimento, Maquiavel está ensinando a governar, né, e nesse ensinamento a governar ele favorece a governos de caráter tirânico, né? Governos absolutos. Né? O meio defendido por Maquiavel vai favorecer a formação de reis capazes de manipular, produzir atos amorais, né? Dentro da perspectiva moral. Tanto que o Maquiavel vai ser contrariado pela própria igreja. Vimos ainda, além do absolutismo, o mercantilismo, né, o conjunto de medidas utilizadas pelo Estado com o objetivo de acumular riqueza, e dentro desse contexto, paralelamente a todo esse processo político e econômico, né, de expansão urbano, de expansão comercial, fortalecimento da burguesia, da perspectiva econômica, né, fortalecimento do poder político do rei, fortalecimento econômico da burguesia, o processo de expansão marítima. O processo de expansão marítima você vai ter aí a descoberta da América, né, do Novo Mundo, chamado de América, posteriormente, por parte dos europeus, né, onde você vai ter predominantemente portugueses e espanhóis, né, a chamada América Latina, né, espanhola e portuguesa. Você vai ter colonização inglesa, você vai ter um trecho francês, mais ao norte, mas predominantemente portugueses e espanhóis, aonde esses dois países vão fazer uso de uma prática mercantilista, né, denominada o colonialismo, onde será imposto o pacto colonial. O que era o pacto colonial? Né? A colônia vive em função da metrópole. Esses dois países vão pôr em prática tipos de extrativismo mineral e vegetal, e a mão de obra utilizada vai ser o trabalho escravo indígena, nativo, né, ou africano. Né? E a história da África ela ficou por anos relegada. Né? Pouco tempo atrás foi obrigatório, a instituição da disciplina, né, foi instituída a obrigatoriedade de discutir a África. Né? Por que não discutir a África? Né? Porque não discutir o povo africano, já visto que eles compõem o povo brasileiro, né? Eles estão inseridos dentro da formação do povo brasileiro. O brasileiro é esse grande conjunto de povos nativos, africanos e europeus. E a gente só estuda a história da Europa. Né? A gente estuda a história da Europa. Se a gente for trazer isso para o nosso cotidiano, se a gente for pensar quem estuda a história do Brasil, e a gente não sabe nada da história do Espírito Santo, não sabe nada da história do Espírito Santo. Muito louco isso. A gente está no Espírito Santo, estuda a história do Brasil. Quando você estuda o Brasil, você estuda majoritariamente a história de São Paulo, a história do Rio, a história da Bahia, Pernambuco e o Sul. O Espírito Santo a gente não estuda a história do Espírito Santo. Para pensar sobre isso. Para pensar sobre isso. Qual você sabe sobre a história do Espírito Santo? Nada. Você sabe quem foi o dono da capitania aqui do Espírito Santo?
quem foi que aportou aqui, quem começou, de que forma. Não, a gente não discute isso. Não é passado para os alunos. Né? Porque como não é cobrado em vestibular, em concurso, se ignora. Por um tempo se cobrou essa expedição do vestibular. O Enem eliminou essa perspectiva, né? Então você não estuda mais história do Espírito Santo. Você estuda quando você é criancinha, lá na quarta série. Nossa, eu lembro de tudo, né? Mas vamos voltar. Então, você tem a importância da África para entender o que eram esses povos, como eles viviam, como eles serão trazidos para cá, qual o impacto, né? Vamos falar do escravismo, qual o impacto do escravismo para a África e, no caso, para a América, mais especificamente para o Brasil, né? Quais os impactos? Tem impacto positivo? Vamos ver. Né? Aqui uma foto clássica, né? Você mostra todo o continente africano. E aí algumas fotos comuns, né? Que a gente conversou até na última aula. Quando você fala em África, o que que você pensa? Elefante, girafa, né? Gente vivendo como primitivo ainda, né? Deserto. Aí aqui no fundo você percebe sinais de civilização, ó. Isso aí, pobreza, né? Você vê sinais de civilização. Quando eu falo de civilização, eu estou falando em desenvolvimento tecnológico, em progresso. Mas mesmo na apostila, né? Mesmo na apostila, essa foto ela está distante ainda, nevoada ainda, né? Ela tá distante e nevoada, né? Ah, o ênfase é esse meio aqui, ó. Homens vivendo em formas primitivas e animais, né? Tecnologia e progresso, eu vi. E tecnologia você vê bem ao longo, né? Vamos tentar entender o porquê disso, né? Vamos tentar entender o porquê disso. Aqui, ó. Aí é legal a chamada do livro. Né? Mesmo com a riqueza demonstrada pelas imagens que retratam paisagens, povos, culturas e a condição econômica de várias regiões da África, essa riqueza, assim, quando você tira uma foto, a coisa mais importante ela está no meio da foto, geralmente, né? Aí quando você olha para a história da África, quando você foca no meio, o que, que você vê? Você vê deserto, elefante e gente dentro de uma perspectiva, né, de avanço tecnológico, pessoas em atraso tecnológico. Você não olha para a foto, você não vê essa parte aqui, ó, desenvolvida tecnológica. Você vê essa parte central aqui. A mesma foto apresentada pela apostila não dá esse caráter, apesar dela afirmar que sim. Ah, não, mas é uma riqueza cultural. Ah, tá bom. Hã? Eles não retratam a totalidade do continente. Observe as imagens, referente à África, discute com seus colegas sobre a grande diversidade de paisagens, povos, distribuição de renda presente no continente africano. Após o debate, responde. O estudo do continente africano é uma tarefa fácil? O que vocês acham? O estudo do continente africano não é uma tarefa fácil? Por favor, vamos dinamizar. Né? Vocês acham que é fácil o estudo do continente africano? Se ninguém falar nada, eu vou ficar olhando para a câmera, vocês olhando para mim, vão ficar em silêncio 50 minutos. Ah, beleza, Gustavo. Eu só tenho o Gustavo assistindo a aula e participar. Né? Cadê o restante? Eu dei bom dia para uns 30. Cadê, gente? Por favor. Vou repetir a pergunta. É fácil o estudo do continente africano? O que vocês acham? Não, por quê? Por que não, Leandro? Por que você acha que não? Por que não? Bom, para começar, né, muito da história africana foi destruída dentro dos processos de colonização. Fez esse momento que a gente vai estar discutindo aqui, de exploração da África Atlântica, e observa, nós estamos falando da África Atlântica, nós estamos discutindo esse trecho aqui, ó. É o que nós estamos discutindo. Ok? Esse trecho aqui. O litoral oeste, porque o Oceano Atlântico está desse lado. Nós não vamos discutir agora todo esse conjunto do continente africano. Nós já falamos para vocês sobre o norte da África, a gente discutiu dominação árabe,
no século VII, 6 e 7. Quando a gente falou em história antiga, a gente discutiu Egito Antigo, aqui o Nilo, né? E aí a gente discutiu o Egito é África. Então nós já discutimos a África ao longo do ano em dois momentos. Quando a gente discutiu o Egito e quando a gente discutiu a dominação árabe no século VII. Aqui. Agora nós vamos dar ênfase a esse oeste. A África como um todo, a gente, dentro de uma perspectiva conteudista, né, estada no ensino médio, a gente dá mais ênfase quando discute colonialismo no século XIX, que é conteúdo do segundo ano. Mas essa África Atlântica que nós estamos falando é esse litoral aqui. Certo? Mas a pergunta é de uma forma geral. É fácil estudar a África? Não, porque o que deveria ser estudado sempre foi ditado pelo europeu. Você não tem referências de pensadores, de escritores, de artistas, de intelectuais africanos. Não tem porque eles não produzem ou porque não é divulgado no mercado ocidente. Não tem porque não é divulgado no mercado ocidental. Okay? Não é divulgado no mercado ocidental. Né? E com a expansão, né? Com esse momento que a gente vive de pressão por inclusão, né? Por reconhecimento dos direitos dos povos, você começa a descobrir alguns escritores, pensadores, intelectuais, cientistas, pessoas do continente africano que têm uma obra riquíssima, uma produção riquíssima, e que nunca tiveram muito espaço fora do continente africano devido à hegemonia do pensamento branco hétero ocidental. E aí você começa a produzir descobertas fantásticas, leituras, literaturas, né? Formas de pensar o mundo, formas de pensar a colonização de formas diferentes, mesmo. Olhares diferentes a partir de escritores oriundos da África. Então, isso está sendo recente para nós. Né? Quando eu falo isso, nós estamos falando de 5, 10 anos. Isso é recente demais. Ok? Isso é bem recente. Então, a dificuldade de estudar a África está ligada ao tipo de documento escrito. Né? A maioria dos documentos que você tinha sobre a África foi produzido por um europeu, uma perspectiva europeia. Né? Então, uma coisa é você escrever uma história. Lembra? No começo do ano a gente fez algumas discussões sobre essa. Quem está falando sobre tal fato? O dominado ou o dominante? O dominante vai ter uma versão sobre o que ele vai escrever. Ele vai contar a história a partir da perspectiva dele. O dominado vai escrever uma outra história. E você deve comparar as duas histórias para chegar num denominador comum. Né? Então, a grande dificuldade é esse predomínio do saber por parte do Ocidente branco europeu, né? Que vai negar a destruição, né? Que vai negar a destruição, que vai negar essa negativa da cultura africana. E aí você começa a perceber essas dificuldades até no acessar documentos, né? Ouvir o que esses povos têm a dizer. Então não é fácil devido a esse bloqueio, vamos dizer assim, do pensamento africano por parte de uma verdade europeia, eurocêntrica. Né? Mas essas coisas mudaram bastante. Né? A gente já tem mais acesso a esse tipo de reflexão sobre a África a partir dos africanos. É importante acompanhar isso. Eu vou ver se eu posto para vocês um videozinho bem legal sobre esquecimento. Apagamento, acho que essa é a palavra melhor. É claro, claro, o lugar de fala de cada um é cada um. A gente conversa aqui na sala de aula, no espaço, né, sobre lugar de fala. Né? A gente condena racismo, machismo, a homofobia, a misoginia, a gente condena isso tudo. Mas por mais que eu defenda o feminismo, por mais que eu critique o machismo, eu sou homem, branco e hétero. Por mais que eu me oponha, e essa é a discussão de lugar de fala, por mais que eu queira defender a mulher, eu nunca saberei o que é ser violentado, agredido, desrespeitado enquanto mulher, porque eu não sou mulher. Então, ninguém melhor para falar sobre assédio do que uma mulher. Eu vou falar aqui contra o assédio, que o assédio é isso, que o assédio é aquilo, dentro de uma perspectiva de um homem.
Mas eu não sei porque eu nunca vivi. Ninguém nunca me assediou, ninguém nunca. Eu nunca fui numa festa e alguém passou a mão na minha bunda porque eu era bonito. Mas você viu isso em relação às meninas, né? De forma afrontosa. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu nunca perdi um espaço porque eu era branco. Ninguém nunca me desrespeitou porque eu era branco. Como você vê, como acontece com negros, por exemplo. Eu nunca fui abordado pela polícia porque eu era branco. A pra parede aí, branquelo. Não, isso nunca aconteceu comigo. Mas você vê o inverso acontecendo com o negro. Então, por mais que eu seja, me coloque contra o racismo, eu nunca saberei o que é viver o racismo porque eu sou branco. Por mais que eu me oponha ao racismo. E isso que a gente chama de lugar de fala, é ouvir a vítima. É ouvir aquela pessoa, né? Como ela se sente em relação àquilo. E isso a gente está chamando de lugar de fala, né? Então, por mais que eu me esforce para, e a gente deve se esforçar, né? Porque não é o meu lugar que eu não vou me manifestar, a gente deve se manifestar, mas tem essa perspectiva. Porque, às vezes, no querer, até querendo defender, às vezes, né? Querendo defender, se posicionar, como a gente é construído, né? Estruturalmente, numa sociedade paternalista, machista, racista, misógina, violenta, né? Às vezes, no querer ser antirracista, a gente promove um discurso, às vezes, racista, sem querer, não é? Porque, como a gente não sabe, então que para nós não é problema, para aquele indivíduo é problema. Eu já dei exemplo para vocês, uma vez eu estava em sala de aula, eu fui dar um exemplo, cara, porque tem neguinho que... Aí, o aluno me corrigiu, pô, professor, neguinho, eu falei, rapaz, tá vendo como as coisas são? Sem perceber, eu discutindo o racismo, usei um termo racista. Né? E aquele que tinha lugar de fala, falou, pô, o senhor cometeu. Eu falei, desculpa, vamos seguir. Muito obrigado pela chamada. É isso que a gente precisa entender. Né? Você tem que estar atento sempre. Vai ter sempre alguém que vai tentar te desmerecer. Ah, isso é besteira, é bobeira. Não, não é besteira, não é bobeira. É que tem uma rapaziada que ainda acha que a vida é uma continuação do programa Os Trapalhões, né? Tem um monte de Didi, Zacarias, Dedé, Mussum, que acha que pode fazer piada sobre tudo e todos, todo mundo tem que rir porque sim. Não, não é uma continuidade do programa Os Trapalhões, não é. A gente precisa entender isso, ok? Então, o estudo do continente africano é difícil, né, no primeiro momento, devido ao acesso a documentos, a registros, que muitos foram perdidos e destruídos ao longo do processo de colonização e expropriação da África. Né? A África é um grande laboratório do mundo ocidental, isso para mim é um fato, um grande laboratório. Okay? Qual a importância de nós conhecermos a história da África? Ora, desde o século XVI, os africanos são trazidos para cá, foram trazidos para cá como escravos, não é? Vistos e tratados como objetos que poderiam ser usados ao bel prazer pelo indivíduo branco que o possuía. E mesmo o branco que não tinha, o branco pobre, miserável, que não tinha escravos, né, tratava o escravo como objeto. Então, se você pega uma escala, né, quem está na base da pirâmide ali é o escravo. Aí, se você parar para pensar no escravo homem negro, que era um objeto, imagina a mulher negra, que ainda está abaixo deste homem negro, né, que ainda está abaixo. Né, e esses indivíduos serão tratados como ferramentas, como objetos, usados para o trabalho. Né? E aí você vai ter todo um sistema de troca, isso, querendo ou não, isso vai acontecer, todo um sistema de troca de culturas, de comportamentos, de relações, né? Vai haver uma interação entre essas diversas culturas, seja branca europeia, seja nativa, seja africana, que vão construir o que é o Brasil hoje. Então, fala em compensação de passado, está ligado a isso. Se a gente considerar que a abolição da escravatura aconteceu em 1888, faz a conta aí, 1888 para 2020, dá 123 anos. Né? Nós temos um pouco mais de 100 anos de abolição da escravatura. Pouco mais de 100 anos. Até pouco mais de 100 anos atrás, o Brasil era escravocrata. Não é? E você não desconstrói toda essa relação escravocrata de um dia para o outro. Por isso que o racismo, a violência em relação aos negros é tão grande nesse país, porque a gente
tem pouco tempo, enquanto o abolicionismo, né? E nesse pouco tempo a gente não foi educado, ensinado a interagir de forma igualitária com essa população negra no Brasil. As oportunidades não são as mesmas, apesar da lei garantir as oportunidades. As oportunidades não são as mesmas, as condições não são as mesmas. Né? Você disfarça toda essa desigualdade sobre o discurso de mérito, de esforço, de que é só querer. Isso é só para passar pano, para disfarçar a distância de oportunidades que existe entre um e outro. Okay? Não é difícil de perceber a diferença de tratamento. Se você abrir o olho e parar para ouvir, você vai conseguir perceber que existe diferença de tratamento entre brancos e negros. Que as oportunidades para uns são melhores do que para outros. Ah, mas tem branco pobre também. Mas se você pegar o branco pobre e o preto pobre e botar para a vaga de um emprego, a chance do branco pobre ser escolhido é muito maior. Certo? É muito maior. Porque a gente foi construído dentro dessa perspectiva. E as chamadas piadinhas, elas fortalecem esse sentimento de superioridade sobre o outro. Elas fortalecem. Né? Se alguém quiser se manifestar, concordando ou discordando, por favor, hein? É fundamental isso. Aí tem aqui uma foto interessante. Ao verificar a história do nosso país e prestar atenção na composição étnica do povo brasileiro, não há como não perceber a grande miscigenação e o encontro de povos, etnias e nacionalidades que contribuíram para a formação da nossa população e da nossa cultura. A decorrer na formação do Brasil de 1500 até os dias atuais, indígenas, portugueses e africanos, além de vários outros povos que chegaram, foram acrescentando novas nuances em nossa cultura. Aí você tem aí uma foto que sugere, né, demonstrar a miscigenação do povo brasileiro. Né? Particularmente, apesar de ser uma menina negra aqui, eu acho que os demais são brancos até demais aqui. Né? A gente ainda é um pouco mais mestiço. Né? Nada mais idiota do que um nazista brasileiro. Nada mais idiota do que um nazista brasileiro. Né? A gente costuma brincar, fala que o brasileiro puro ele é mestiço. Aí quando aparece um cara, um nazi brasileiro, né? Ah, porque eu defendo a raça pura, vá para o inferno. Né? O branco latino, quando chega nos Estados Unidos, ele não é visto como branco. Quando ele chega na Europa, ele não é visto como branco, ele é visto como alguma coisa. Né? O nazista alemão ele ri, ele debocha do latino tirada nazista. Ele debocha. Senão você não é ariano, filho. Você é uma mistura de alguma coisa. Então, nada mais idiota do que um latino, um brasileiro nazista. É para rir desse indivíduo. Você não tem espelho em casa, você não se enxerga. Né? A importância do estudo da África. Durante muito tempo, a sociedade brasileira surgiu as características de organização política, econômica e social imposta pelos portugueses. Como fruto de tal organização, baseada em modelos europeus, levou-se em conta apenas a participação do colonizador, ficando relegada ao segundo plano a participação de indígenas africanos e seus descendentes na construção nacional brasileira. Aqui nós estamos falando de eurocentrismo, não é? Ou seja, todo o modo de agir, de se comportar, de ver, de lidar com as coisas, é dentro de uma perspectiva hétero, cristã, europeia. Não é? A forma de se relacionar, de viver indígena, a forma de viver, de se relacionar africano, ela vai ser destruída, né? Ela vai ser negada em prol de um novo comportamento, um comportamento visto como o correto, que era o branco europeu. A composição da família, como homens se relacionam com mulheres, como se relacionam com os filhos, toda essa perspectiva, todos esses valores morais, né, do comportamento serão europeus. Os demais serão vistos como ruins ou inadequados. Okay? É importante perceber isso. A nossa sociedade é uma sociedade machista, racista, homofóbica, patriarcal, onde o homem é o centro da casa. Vocês já repararam? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já repararam como é que eu dou bom dia para vocês todo dia? Vocês repararam o que eu escrevo?
de forma sutil. Alguém já reparou? Hum. Não, eu não boto todos e todas. Tá vendo? Eu não boto bom dia a todos, bom dia a todas. Eu inverto, eu boto bom dia a todas, bom dia a todos. Eu inverto, não é? Por que sempre bom dia a todos, ou seja, aos homens primeiro do que às mulheres? É uma sutileza, percebe? Você já reparou que eu falo bom dia, senhoritas, e bom dia, senhoritos? Bom, não corrige. O Ori corrige sempre senhoritos, como se fosse uma palavra errada. Porque assim, por que menina é senhorita ou senhora e o homem é só senhor? Por que a menina é senhorita, quando ela é solteira, senhora quando ela é casa, e o homem é só senhor? Percebe como é sutil a relação de superioridade? Pois é, ele é sempre senhor. Vê? Percebe como são coisas sutis que passam despercebidas e alguém vai dizer assim: ah, isso é besteira. Não, não é besteira, isso é reafirmação de força. Assim, você fala senhorita, você pensa numa menina inocente, solteira, esperando para casar. É a perspectiva. Aí quando ela casa, a senhora, não, ela é uma senhora, tem que respeitar a senhora, tem que respeitar a senhora, tem que respeitar, porque uma mulher casada, né, tem que respeitar a senhora. O homem é sempre senhor, seja ele menino, né? Então quando eu falo senhoritas e senhoritos, o que eu estou tentando fazer é chamar essa atenção para esses detalhes, porque são construções. Pois é, para o homem não importa se ele é casado ou não, ele é sempre senhor. São construções, né, que passam despercebidas e que nos leva a repetir esse mundo machista, patriarcal, onde o homem é sempre o centro, a referência é sempre masculina, né? A mulher é sempre aquele ser que tem que ser salvo, né? E isso você vai construir em relação ao contato com os nativos e com os africanos. O europeu é o salvador. Aqueles demais, eles estão ali para satisfazer os interesses desse povo europeu, né? Ok? É importante pensar nisso. Então você tem aqui sobre a composição da população brasileira, tabela a seguir. Hoje tem uma discussão muito importante, a gente não vai conseguir discutir de forma profunda como se deve, que é uma discussão sobre colorismo no Brasil. Como assim colorismo, né? E é uma discussão bem ampla, bem vasta e difícil de se fazer. É muito difícil, né? Eu tenho lido a fazer e eu tenho muitas dúvidas, né? Por exemplo, é o cara ser negro e na hora que você pergunta para ele por a raça do senhor, ele fala que ele é moreno, moreno claro, moreno escuro, marrom bombom, moreno jambo. Que desgraça é essa? O que é isso? Né? Por que ele não fala eu sou negro? Né? Preto retinto ou preto claro? Tem diferença de tratamento? Você ser um negro retinto e você ser um negro mais claro? Existe essa diferença de tratamento? Claro que existe. O porquê que existe é uma discussão. Você tem, por exemplo, indivíduos negros que se intitulam pardos. E qual a relevância disso? É importante, quando você vai estudar homicídio, por exemplo, a maioria das pessoas que são mortas, né, são pardas, né? Pardo e negro é a mesma coisa, como é que você tabula isso? Né? As pessoas que estão acessando universidade, escola, são brancas, pardas, negras, o que é o pardo? O cara que se fala que é pardo, ele se vê como? Então, são discussões que servem para tomar decisões políticas, decisões públicas em relação essas categorias. Não é? Hoje a gente sabe que a maior parte da população brasileira, olha que beleza, a maior parte da população brasileira é composta por mulheres e negros. A maior parte da população brasileira é negra e mulheres. Vê? A gente chama de minoria. Agora, por que a gente chama de minoria? Quando fala em maioria nesse contexto, é no sentido de ocupação de espaço, de acesso a oportunidades. Ok? Então você tem aqui, ó, dentro de você tem uma tabelinha do IBGE, até 2010, não sei, até 10 anos atrás, onde você tinha a composição da população brasileira,
né? População residente, né? E aí você vê um número interessante aqui, ó. 2010, população preta, 7,52. Parda. Esses pardos aqui, ó, possivelmente são negros. A pergunta é por que ele não se identifica enquanto? Porque se identificar aqui enquanto negro significa perder espaço. Essa é uma discussão. Essa é uma discussão. Perder espaço dentro de uma sociedade racista, quanto menos você se identifica aqui, talvez você amplie a sua perspectiva. E isso é muito cruel. Né? Isso é muito cruel, você negar a si mesmo, devido à ocupação de espaços. Né? Para evitar ou resistir a determinadas formas de violência física e psicológica. É muito importante pensar sobre isso, tudo fruto desse racismo que nos acompanha, que a gente finge que não existe. E que a gente finge que existe. O governo atual fala isso direto, tenta negar isso. Né? É importante acompanhar e entender isso. Se a gente pegar um dado do IBGE 2020, você vai ter uma mudança brusca aqui nesse número. Né? Ele vai estar muito maior, porque com o passar do tempo as pessoas estão reagindo a esse comportamento racista, segregacionista, disfarçado de democracia que existe no Brasil. Né? Tem a obra do Gilberto Freire, o Casagrande Senzala, tem na biblioteca da escola, até aí você baixa um livro, né? Em que o Gilberto Freire ele narra. Né? É considerado um dos primeiros livros de história do Brasil. Apesar de ter alguns erros, né, de avaliação, né, o Gilberto Freire ele vai ser o divulgador, né, da teoria de que existe no Brasil uma democracia racial. Existe no Brasil uma democracia racial. Vocês acham que existe no Brasil uma democracia racial? Alguém concorda ou discorda dessa afirmativa? Claro, não existe democracia racial no Brasil. Não existe. Se existisse democracia racial, não havia necessidade das cotas, por exemplo. Não existe. Mas na época que ele escreve o livro, na década de 30, né? Na década de 30, quando ele elaborava o livro, ele vai entender como democracia racial o fato que você tem lá a mãe preta que amamenta o filho do branco, que ali transfere para ele alguns sentimentos e comportamentos, né? A relação que a cozinha, a mãe preta trabalha na cozinha, então a troca que havia ali entre brancos e negros, essa relação doméstica dentro de casa, ele vai fazer, consequentemente, a transmissão de comportamentos e práticas culturais, ele vai entender que no Brasil existe aí essa noção de democracia racial, que está completamente equivocado, não existe democracia racial no Brasil. É tão louco que se você pegar, eu estava lendo esses dias um comentáriozinho, no sítio do Pica-Pau Amarelo, quem cozinhava tudo era a tia Anastácia, a mãe preta, né? A cozinheira, a doméstica. E a dona Benta ficava na sala contando história para os meninos, né? Aí lançaram um livro de receitas, o livro de receitas da dona Benta. Ora, bolas, mas quem cozinha é a tia Anastácia. Até aí, a tia Anastácia tomou uma pernada, né? Até aí, ela tomou uma pernada. Livros e receitas da dona Benta. Ora, mas quem cozinha é a tia Anastácia. Né? Muito louco isso, mas são sutilezas, né? Sutilezas, ok? Fala-se muito em representatividade, o pessoal acha que é besteira, mas não é. Não é? Hoje você encontra a boneca negra para comprar. Antes você só tinha bonecas loiras, né? E você tem toda uma relação de valor de beleza, etc, 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 né? Quando você fala em super-heróis negros, é extremamente relevante, porque geralmente o negro é sendo bandido. E de repente você apresenta um super-herói negro. Mas haviam outros, mas nenhum enquanto o Pantera Negra, por exemplo. Né? O Pantera Negra, além de ser super-herói, ele é negro, ele é rico, ele é rei. Qual outro herói negro assim? É uma questão de referência do menininho
Da criança negra olhar e ver, oh, de querer ser aquele super, como você queria ser o super-homem, como você queria ser o Batman, né? O Batman, aliás, é o bandido que mais bate em pobre, é o Batman, né? Reparou, ele quebra a marginalidade toda, né? Mas por é outra discussão legal para fazer. Mas é isso, é uma questão de referência. É uma questão de referência, certo? É uma questão de referência. Você ter esses modelos, ter esses símbolos, você olhar para a televisão e ver um repórter, um âncora ser um negro, uma mulher ser uma âncora, né, ser uma apresentadora, você transmite para aquele menino negro a perspectiva de ser ali também. Né? Antes você tem todo esse barulho, todo esse movimento, toda essa pressão por representatividade, o menino negro via na televisão, ele queria ser o quê? Um jogador de futebol. Era o que ele via. E não tem espaço para todo mundo, né? Não via. Então a questão da representatividade é importante. E isso está acontecendo nos últimos anos, tá? Nos últimos anos. Muito da reaça do conservadorismo que a gente vê no Brasil e no mundo hoje é devido a essa ascensão das ditas minorias desse mercado de trabalho. Essa rapaziada mais conservadora reaça está percebendo que o espaço dela está reduzindo, que o que para ele era um pouco mais garantido, ele está tendo que dividir com esse crescimento dessa minoria e a ocupação dos espaços que o branco acha que é dele por direito, né? Ele agora é ameaçado por essas minorias. Ou seja, o caminho para ele ficou mais difícil. E aí esses levantes aí, né, em nome de valores morais, conservadores, etc, 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 etc. Tá aqui, ó. A preocupação em estudar a história dos povos africanos, suas culturas, suas vidas, suas labutas, esforço, trabalho, além da influência exercida a formação no Brasil, passou a ser mais observada com a promulgação da Constituição de 88. Né? Mas não significa que em 88 esse estudo da África, apesar de ter sido destacado, se tornou obrigatório e passou a ser concretamente efetuado em sala de aula. Okay? Outro fator que causou bastante discussão e despertou maior interesse sobre a formação da população brasileira e, consequentemente, sobre a África, foi a aprovação que estabeleceu o sistema de cotas para afro-brasileiros nas instituições de ensino superior. Onde indivíduos que nunca questionaram a Constituição, onde diz lá, todos têm direito à educação. Eles nunca questionaram. Mas quando as cotas foram promovidas, aí eles questionaram o direito às cotas. Eu vi aluno de colégio rico, colégio de ponta, fazendo manifestação em frente à UFS, direitos iguais, direitos iguais. Por que ano passado, antes da cota, você não levantava essa plaquetinha e reivindicando direitos iguais, para que o menino lá da periferia tivesse chance de fazer medicina na UFS? Eu nunca vi isso. Agora você está preocupado que ou seja, você tinha 100% das vagas, agora você perdeu uma porcentagem dessas vagas, ficou mais difícil, né? Agora você reivindica a bandeirinha de direitos iguais. Agora, coisas desse tipo. O estudo da África não é tarefa fácil. Esse continente apresenta paisagens geográficas que incluem desertos, florestas tropicais, savanas, apenas para citar algumas delas. O norte sofreu colonização da influência árabe, nós vimos, e em suas regiões ao nordeste e leste sofreu influências da Indonésia. Aqui ele vai falar de aspectos geográficos, né? Presença de grandes montanhas, o Kilimanjaro, etc, etc, etc. Né? As dimensões do continente africano, bem como as diversas características e condições geográficas, contribuíram para gerar comunidades muito distintas. Diferentes cotidianos e desafios acabaram por gerar diferentes culturas. Já falei para vocês, nós temos aqui uma diversidade de povos em diferentes estágios de desenvolvimento tecnológico, desde caçadores-coletores, que são os apresentados nos programas, até sociedades altamente organizadas. Né? Nós falamos de impérios, você tem cidades hoje na África, grandes cidades hoje na África, com grande desenvolvimento. Mas essas cidades, elas são escondidas, né? Não são transmitidas na TV. Eles preferem mostrar sempre os grupos menos desenvolvidos. E aí discute menos desenvolvidos por quê? Porque é uma opção, é cultural, é a reprodução de cultura? Sim. Né? Sim. Linguistas estimam que aproximadamente 1.250 línguas eram faladas em todo o continente. Aqui você tem uma noção
né? Tem aqui uma tabelinha, né? Povos africanos, afroasiáticos, nigero-congolês, banto, nilo-saariano, khoisan, austronésio, e aí você tem essa diversidade linguística que você vai ter na África. É importante observar. Ou seja, você já tem um entrave aí, uma dificuldade que é essa diversidade linguística, né? Para entender documentos, para se comunicar, para produzir essa troca de informações. Claro, com a dominação europeia no século XIX, onde você vai impor a língua do país colonizador, seja francês, inglês, alemão, português, né? Isso vai facilitar um pouco o entendimento, mas resgatar essa diversidade linguística é bem difícil, não é coisa simples para se fazer. Senhoritas e senhoritos, o sistema vai fechar, faltam 3 minutos, nós vamos encerrar a gravação nesse momento.